Oi pessoal, hoje é dia de conversar sobre a adaptação literária dos Bridgertons. Sem dúvida, a adaptação literária mais aguardada de 2020 foi os Bridgertons. Eu já assisti, já refleti tudo que eu tinha pra refletir e hoje eu vou compartilhar tudo com vocês. Como é que foi a minha experiência, o que eu gostei, o que eu não gostei, tudo nesse vídeo. Se você gosta de conteúdos assim, já deixa muito like, comenta aqui embaixo o que você quer assistir em 2021 nesse canal. E se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever e não perder os próximos vídeos do canal. Quem me acompanha nas minhas outras redes sociais, estão sempre passando na tela, você vai estar sempre conversando comigo lá no Instagram, no Twitter, então aproveita, corre lá e me segue. Bom, pra quem não é do mundo literário, eu não sei se tem alguém que me acompanha que não lê, mas Bridgerton é a adaptação de uma série de livros da Julia Quinn, que é uma autora de romance de época muito consagrada. Bridgerton com certeza é a série, eu acho que mais aclamada aí dos romances de época. Nós temos 9 livros e cada livro vai contar a história de um irmão dessa família. Pois muito que bem, essa série foi adaptada pela Netflix e ela é produzida pela Shonda Rhimes, que é a mesma criadora de Grey's Anatomy, mais conhecido como a série do milênio. A primeira temporada estreou na Netflix no Natal de 2020 e a gente tem até agora apenas uma temporada. Temos 8 episódios, em média com duração de 1 hora cada episódio. Essa primeira temporada foi baseada no primeiro livro da série, que se chama O Duque e Eu, onde a gente acompanha a história aí da Daphne, que é a irmã mais velha dessa família, e do Simon, que é um duque. Quando eu falo que ela é a irmã mais velha, eu digo que ela é das mulheres, ela é a mais velha, porque na verdade a gente tem 3 irmãos mais velhos do que ela, mas de todas as meninas ela é a primeira a se casar. Como eu disse, a primeira temporada foca no casal Simon e Daphne. O Simon é muito amigo do irmão da Daphne, eles vão se conhecer por acaso aí num baile. Tem divergências da maneira como eles se conhecem do livro pra série, mas das duas formas é em um baile. Enfim, isso é o que importa. A Daphne, ela tá debutando, ela recém foi apresentada à Rainha Charlotte e o Simon está ali de passagem por Londres. Só que acontece que quando o destino dos dois vai se cruzar ali, em um determinado momento eles vão pensar, vamos unir nossas forças. Por quê? Simon não quer se casar, quer fugir das mães casamenteiras da época. E a Daphne tá procurando um marido, ela quer muito casar, formar uma família, também é uma coisa muito da convenção, né, da época. Então eles vão forjar que estão ali flertando, que ele tá com certo interesse em Daphne. Por quê? Aí ele vai espantar as mães casamenteiras e os boys da época vão reparar mais na Daphne. Então eles vão fazer esse acordo e esse acordo vai aí até certo ponto, onde vai misturar um pouco do que é a atuação pra convencer as pessoas e do que é sentimento de verdade que tá sendo criado aí nessa relação. Como eu falei pra vocês, a série estreou dia 25 de dezembro e foi nesse dia mesmo que eu assisti. Ela entrou no catálogo às 5 da manhã e às 4h50 eu estava acordadíssima, tomando um cafezinho pra me manter em pé, e eu comecei a assistir bem no momento que ela entrou no catálogo da Netflix. Comecei às 5 da manhã e eu acho que eu terminei quase 2 da tarde. Eu assisti tudo direto, assim, um atrás do outro. Acho que eu parei só pra comer e dar um pouco de ar pra minha cabeça, mas eu acho que foi a melhor coisa que eu fiz. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu não consigo assistir série picado, assim, né, parcelado. Eu assisto tudo de uma vez só. Com os Bridgertons não ia ser diferente, porque ainda mais que era uma adaptação que eu queria muito, muito. Então eu vi tudo de uma vez só. Foi bom, porque, né, matei aí a minha curiosidade. Fui uma das primeiras pessoas a assistir tudo. Foi ruim, por outro lado, foi porque agora eu estou bem órfã, porque a gente ainda nem teve a confirmação que vamos ter uma segunda temporada. Estamos torcendo muito, se Deus quiser vai ter uma próxima temporada. Mas a minha pretensão é de reassistir a série, agora fazer o meu marido a assistir e focar mais em alguns detalhes que eu perdi da primeira vez que eu assisti. Desde o primeiro episódio eu surtei com tudo, com o elenco, que eu já tava surtando antes mesmo de começar a série, com a ambientação, com o figurino, com o Simon e a Daphne. Gente, o que é o Simon e a Daphne? O que é o Simon? Meu Deus do céu. A fotografia da série é muito bonita também, eu acho que condiz muito com a história, sabe? Com o romance de época e com a família que a gente tá falando. É muito romance de época, chique, uma coisa clássica, com história de fundo. Ai, eu adorei demais. A série já começa com a Daphne sendo apresentada à Rainha Charlotte e o início da série é muito focada na família. A gente tem eles muito presentes, assim, o romance não é tão o foco. Claro, porque o Simon e a Daphne ainda não tinham se conhecido, mas é muito legal a gente ver todos juntos. Apenas a Francesca não aparece nesse começo de série, uma coisa muito condizente com os livros, porque ela é meio esquecida, assim, do churrasco. Mas dos outros personagens que eu vi, eu adorei. A Heloise rouba a cena já no início da série. O Benedict, o Colin, ai meu Deus do céu, eu adorei ver a família
família sendo apresentada antes do romance. E é muito engraçado que quando eu vejo os atores, eu enxergo muito dos personagens dos livros neles. Eu não sei o que acontece nesse seu coração de fã. Eu acho que nem os traços são muito parecidos, mas eu consigo enxergar a personalidade de cada um quando eu vejo os atores. Isso foi muito bacana. Eu surtei a série inteira. Eu confesso pra vocês que quando eu fui assistir, eu já tinha uma coisa em mente, que não seria uma série tão fiel ao livro. Não sei porque eu já tava com isso na minha cabeça, mas eu me surpreendi bastante, porque parece realmente que o livro foi o roteiro da série. A gente tem muitas cenas que estão no livro. A gente tem a cena do leite, da Daphne e do Anthony, que é uma cena bem legal dos irmãos conversando, do quanto eles trocam ali emoções juntos. Temos a cena do duelo que eles estão fazendo por causa da honra da mocinha. Temos muitas cenas com bailes, com toda aquela riqueza da época de ser um romance de época. Só que também temos aquela cena muito polêmica da Daphne com o Simon, que no livro já gerou muita polêmica e daí na série a gente teve e gerou algumas discussões. O que acontece, na minha opinião? Eu acho que tinha outras formas de terem colocado aquela situação sem repetir a cena do livro. Eu acho que foi meio desnecessário, não precisava. E daí eu fiquei me pensando, se colocaram pra ser fiel ao livro ou se colocaram pra gerar polêmica mesmo pro pessoal comentar. E agora, jamais saberemos. Eu não vi a Julia Quinn falando sobre isso, o que ela acha sobre isso, se foi proposital ou não, mas acho que a gente poderia ter tratado a situação, todo aquele receio do Simon de ter filhos ou não, poderia ter sido tratado de maneira diferente. O que eu quero dizer pra vocês é que poderíamos ter uma cena que representasse tudo isso sem ter aquela atitude da Daphne. É isso que eu quero dizer pra vocês, mas essa é só a minha opinião, tá? Outra coisa que gerou muita polêmica foi Anthony. Meu Deus, como se falou desse rapaz por causa da série. Muitas pessoas não gostaram da forma como ele foi adaptado, como ele foi retratado na série. Houve muitos comentários falando que ele está insuportável, que ele está machista, que ele está um libertino, um devasso na série, e não é isso que ele é. Eu tô falando isso, mas não em tom de deboche, mas é que eu achei muito engraçado os comentários que eu vi mesmo. Queria fazer uma reflexão sobre essa situação, tá, gente? Acho que é muito importante, antes de tudo, que a gente sempre lembre, a primeira temporada é baseada no primeiro livro da série. O primeiro livro da série, o Duke e eu, a gente tem dois pontos de vista que a gente acompanha, o do Simon e da Daphne. A gente vê as coisas pela ótica dessas duas pessoas. Então, todos os acontecimentos que são retratados é pelo ponto de vista de cada um. Qual que é o foco maior no livro? Retratar o romance dos dois, porque a gente só tem acesso a esses dois pontos de vista. Então, a gente só vê esses dois acontecimentos. O que eu tô querendo dizer? Muitas coisas estão acontecendo em paralelo a isso. O Anthony já existia, já era um libertino e um devasso no primeiro livro. Só que a gente não tem tanto isso sendo retratado, porque obviamente a irmã dele não sabia tudo que ele fazia. E o Simon até fala um pouco disso. Quando a gente tem uma adaptação para uma série de TV, claro que o foco é no casal ali, no Simon e da Daphne, mas obviamente que outros personagens vão ser trabalhados, como foi o caso do Anthony. A produção resolveu trabalhar ele dessa forma, falar um pouco dessa frustração que ele tem como de ser o líder da família e de não conseguir atender todas as expectativas da mãe, e também desse lado libertino e devasso que ele tem. Quando começa o segundo livro, que é O Visconde que Me Amava, eu me lembro muito bem, gente. O Anthony, ele era considerado um libertino, ele era considerado um devasso, tanto é que a Kate, a mocinha do segundo livro, ela não quer que ele se aproxime e tente conquistar a irmã justamente pela fama de libertino que ele tem. O que eu tô querendo dizer é que em O Duke e Eu, ele já era um libertino, gente, só que a gente não via tanto isso, porque as coisas eram tratadas pelo ponto de vista da Daphne e do Simon. Então era natural que na série ele tivesse um pouco dessa fama. E outro ponto é que acho eu que foi uma introdução pra personalidade do Anthony também, pra que na temporada seguinte a gente entenda as escolhas que ele vai fazer e tudo que ele tá passando. Claro que no livro a gente só vê isso no livro dele, gente, no Visconde que Me Amava. Só que é natural que aconteça isso. Me irritou, odiei, mas entendi o que estava sendo passado ali. Não tinha como chegar já na segunda temporada e jogar tudo ali. Tinha sim que construir um pouco da personalidade dos personagens coadjuvantes da história. Então, por exemplo, o Benedict. A gente é apresentado a essa relação que ele tem com a pintura na primeira temporada. No livro dele é a primeira vez que a gente tem um vislumbre disso. Então, gente, é natural que as coisas não saiam da maneira como a gente esperava. E é muito, não vou dizer bobo, mas a gente às vezes coloca muita expectativa em adaptação e não sai da maneira que a gente queria, e às vezes não tem como. Então eu concordo com a maneira como o Anthony foi retratado, odiei ele, achei ele extremamente possessivo, mas eu me lembrei que quando eu li o Duke e eu também tive a mesma impressão, eu também não gostei dele. Outro comentário que eu ouvi: esse Anthony da série jamais se casaria com a Kate, esse Anthony da série trairia
trairia a Kate na primeira oportunidade. Gente, como assim? Existe uma coisa chamada amadurecimento, existe uma coisa chamada construção. E foi isso que tentaram fazer com a série, pra que a gente entenda todas as escolhas que o Anthony vai ter na próxima temporada. Então relevem um pouco as coisas, ajam com mais leveza, gente, pelo amor de Deus. Primeiro de tudo que eu já tô muito feliz pela adaptação, e segundo que eu não entendi esses comentários, porque essa é a minha linha de pensamento, tá? Eu acho que foi necessário sim que fosse apresentado esses dilemas dele nessa primeira temporada, pra que a gente entenda a construção e evolução que o Anthony tem. O elenco foi sem dúvida destaque dessa primeira temporada, e o destaque do elenco foi o ator que interpretou o Simon. Gente, o nome dele é Regé, eu não sei como é que se pronuncia, mas esse homem é maravilhoso, ele está belíssimo na série, ele com certeza roubou a cena em tudo que ele tá presente, ele roubou a cena, ele bombou demais também, todos os veículos de comunicação que estão falando da série estão dando um destaque pra ele. Também a gente teve muitas cenas sensuais, que na minha opinião foram bem construídas, eu acho que não ficou nada vulgar, ele se parece muito com o livro, e cara, olha o sorriso desse homem, vai ter uma foto dele aqui, porque ele é muito, muito, muito bonito. Adorei a escolha dele ser o Duke, sabe, porque eu acho que casou perfeitamente. Com certeza o nome dessa primeira temporada é do Simon. Ele com certeza roubou a cena em tudo. Uma personagem que a gente não tinha nos livros, ela foi incluída ali pra trama, e eu não entendi qual foi a função da Marina Thompson. Primeiro você começa sentindo pena dela, não entendendo o que tá acontecendo. Aí depois você começa a sentir raiva dela quando ela coloca as garrinhas pra fora. E depois você sente que ela não agregou em nada quando a série termina. Ela, como eu disse, não tá nos livros, mas ali ela meio que foi introduzida no universo da Penelope e do Colin. E também a gente tem a presença aí de uma pessoa lá do 5º livro. Então pra mim a única função dela foi fazer a gente ser apresentada a pessoa específica lá do 5º livro, que é o Sir Philip. Eu odiei ela, não gostei de nada. Desde o momento que ela apareceu eu falei assim, ela vai incomodar. E realmente ela não teve função ali, gente. Nenhuma. Colocaram ela pra, sei lá, trazer uma trama nova, só que não gostei da forma como ela foi apresentada. E eu acho que a Penelope, ela apareceu bastante nessa primeira série. E eu lembro que no primeiro livro ela não tem tanto destaque. Eu gostei bastante da forma como ela foi apresentada. Outra coisa que me irritou um pouco, Colin Bridgerton. Esse é um personagem que nos 3 primeiros livros ele tem muita participação, principalmente no 2º livro, ele é importante pros acontecimentos. Ele é um cara que tem uma personalidade forte, tem uma língua afiada. Tudo bem que o livro dele é decepcionante, só que ele foi decepcionante já nessa primeira temporada, porque eu não vi ele muito presente. Eu não vi a trama dele sendo desenrolada, sendo trabalhada, sabe? Faltou os comentários sarcásticos que ele solta. Eu acho que a gente tem, sei lá, 1 ou 2. Então ficou faltando muito a presença do Colin, na minha opinião. Acho que podia um pouquinho mais. Podia ter tirado as cenas da Marina e colocado as cenas do Colin interagindo com as pessoas, os comentários afiados e humorados que ele tem. Acho que ficou até um pouco bobinho a forma como ele foi apresentado pra gente, sabe? E uma coisa importante de se dizer é que no final da temporada a gente tem um spoiler do 4º livro. Então, eu não sei se você tá lendo ainda antes de assistir, ou se você já assistiu, mas o que acontece é que a gente tem um spoiler, e eu queria entender por que foi colocado esse spoiler ali. De início, eu confesso pra vocês que eu achei assim, eles colocaram um spoiler ali porque não vão continuar com a série. Então, pra não deixar as pessoas sem respostas, já vão deixar ali. Mas eu tô assim, torcendo pra que não seja isso, que tenha outra explicação, porque esse spoiler, ele é muito importante pra 2ª temporada, no meu ver, sabe? Então eu tô curiosa pra ver como é que eles vão tratar isso, se a gente tiver, pelo amor de Deus, que a gente tenha uma 2ª temporada. Eu amei a adaptação, eu gostei demais, eu acho que foi uma série que entrou pro meu top 3 de séries favoritas. Gostei de tudo, gente, eu sou muito fã, então assim, eu sou suspeita pra falar. Eu gosto muito da Shonda também, fiquei com medo dela matar alguns personagens que eu gosto, mas não foi isso. Eu acho que trataram a história de amor do Simon e da Daphne com muita sensibilidade, sabe? Com todas as tradições da época, respeitando um pouco o livro, na verdade respeitando demais o livro, porque realmente em algumas partes parece que ele é o roteiro da série. Talvez mudaria a cena polêmica ali, apresentaria de outra forma, e também tiraria a Marina Thompson, ela não é necessária. Agora estou aqui ansiosa, com a expectativa lá no alto, para que a gente tenha uma 2ª temporada. A série foi muito bem recebida, tanto aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Inglaterra, ficou assim no top 10 por vários dias, e eu fico muito feliz de ver isso, porque eu acho que a Julia Quinn e essa família merece todo esse sucesso. Então, torcendo aí para as próximas temporadas que a gente tenha, e que só melhore, e que... Ai, gente, eu tô tão louca por uma 2ª temporada, porque a 2ª temporada é do meu livro favorito. Então, por favor, a gente precisa muito ter. E você já assistiu, já leu, o que achou da adaptação? Deixa tudo aqui nos comentários que eu quero muito saber qual que é a sua opinião. Eu vou ficando por aqui e te vejo no próximo vídeo do canal. Um grande beijo, um grande abraço e tchau!